Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 7 de fevereiro de 2025. São 18 horas e 30 minutos. Minha amiga, meu amigo, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro já tem previsão dada pelo Supremo, inclusive estimada até pelos seus aliados, segundo reportagens da imprensa, para quando será que esse julgamento vai acontecer. O fato é que há uma chance concreta e não desprezível de Jair Bolsonaro ser julgado em uma data que marcou o seu governo, que é o 7 de setembro. Não só é uma data onde ele apareceu em triunfo durante os seus 4 desastrosos anos à frente da presidência da República, como é uma data em que, ano passado, 2024, ele convocou uma segunda manifestação no ano na mais paulista das avenidas, a Avenida Paulista. E, aliás, uma manifestação que, dada a manifestação anterior, de 25 de fevereiro do ano passado, que teve realmente um grande público, um grande rebanho, melhor dizendo, né? Essa segunda manifestação flopou, como dizem, porque teve 1/4 do público da manifestação anterior e realmente mostrou um esvaziamento progressivo do bolsonarismo. Apesar de tudo, o bolsonarismo está todo pimpão aí, querendo mudar a lei da ficha limpa para que deixe de haver inelegibilidade no país. O fato é que esse projeto que tentam aprovar na Câmara, inclusive com um certo apoio do novo presidente da Câmara, que aos poucos vai se revelando tão ruim quanto o anterior, mas eventualmente talvez até pior. Nós vamos ver tudo isso nessa edição, mas vamos ver também que a situação do ex-presidente é muito pior do que ele deixa transparecer. Tudo o que ele está fazendo são atos desesperados e a maré está ruim não só para o Bolsonaro, está ruim também para aliados dele, como, por exemplo, Carla Zambelli, que também é assunto nesta edição. Mas o assunto principal é a ironia suprema da data em que há uma possibilidade bastante concreta de começar o julgamento do Bolsonaro, ou esse julgamento começar próximo a essa data, a partir dessa data, um pouco antes dessa data, mas na proximidade de um período em que o Bolsonaro usou para vender o seu golpe para uma parcela desinformada, meio maluca da população, que inclusive é assustadoramente maior do que se pensava no nosso país. Então, eu quero passar para essa reportagem, mas antes eu quero pedir a você, que acompanha o blog da Cidadania, que se não estiver inscrito e acompanha o blog, inscreva-se no canal, ajuda a gente, que isso ajuda o canal a chegar mais longe com informações que a sociedade precisa ter. E aqui, nesse canal, a gente procura dar um enfoque para a notícia, fugindo de consensos prontos, de ideias impositivas, seja de esquerda, de direita, de centro. A gente procura se pautar pelos fatos. E se você acredita nesse trabalho, também eu quero lhe pedir que ajude o blog da Cidadania a atualizar o seu equipamento. Eu estou aqui com um equipamento comprado em 2017. Em 2017, o Sérgio Moro confiscou todos os meus equipamentos quando ele fez uma perseguição a mim por ter publicado uma matéria dizendo que o Lula ia ser levado na marra para depor no aeroporto de Congonhas, e eu divulguei isso antes no site ainda, no blog da Cidadania, e em 2017 eu fui alvo de uma operação da Polícia Federal, e durante os meses de março, abril e maio de 2017, era todo dia
este que vos fala nos telejornais, sendo ameaçado pelo Sérgio Moro, e o meu equipamento nunca mais voltou, e aí a CUT me ajudou a comprar equipamento naquele ano, 2017, sobretudo computadores que precisa para fazer edição de vídeo e tal. E agora é aquele equipamento que eu tenho até hoje, já está começando a ficar velhinho. São equipamentos caros, porque é para edição de vídeo, e realmente a gente vive do Google, né? O Sérgio Moro quebrou o meu negócio, então se você quiser considerar nos fazer uma doação, a gente agradece. O Blog da Cidadania, você sabe que nunca foi de ficar pedindo dinheiro, nos dê dinheiro, nos dê dinheiro, mas é por uma boa causa, porque é para fazer um canal melhor para você. E vamos à reportagem. De Brasília. Convidamos todos os presentes a cantar o hino da independência. Eles desfilam em veículos da Associação de Colecionadores e Velhos. O que você acaba de ver foi o último dia de triunfo do Bolsonaro, em que ele usou e abusou. Foi por causa desse 7 de setembro de 2022, que você acaba de assistir alguns trechos, que o Bolsonaro se tornou inelegível pela segunda vez, porque ele usou toda a estrutura do 7 de setembro para fazer campanha eleitoral. 7 de setembro a campanha eleitoral já estava na rua e o Bolsonaro fez essas cenas, ele protagonizou essas cenas que você acaba de ver, que é um abuso de poder político, um abuso do cargo, né? Sem falar que ele gastou 300 bilhões de reais para tentar comprar voto da população. Mas seja como for, minha amiga, meu amigo, agora as coisas vão caminhar de forma diferente, a banda vai tocar uma outra música. Só que os aliados do Bolsonaro, na verdade, estão aí querendo vender para as pessoas uma outra coisa, né? O Bolsonaro está articulando mudar a lei da ficha limpa no Congresso para driblar a inelegibilidade. É mesmo? Ele quer driblar a inelegibilidade mudando a lei da ficha limpa, não é? A lei que tirou o Lula da eleição de 2018 e foi útil para ele poder concorrer sem o Lula, não é? Porque o Lula foi condenado em segunda instância e é o que reza a lei, né? Condenação em segunda instância entra na lei da ficha limpa e fica inelegível por 8 anos. O Bolsonaro ele quer mudar de 8 para 2 anos, ou seja, ninguém mais fica inelegível no Brasil por ter cometido crimes, né? Porque a cada 2 anos tem eleição no país. Então, se você cometer um crime hoje, já você está inelegível por 2 anos. Tá, daqui a 2 anos vai ter alguma eleição, porque o Brasil tem eleição a cada 2 anos. Então, você vai ficar com um período mínimo fora do cargo, de algum cargo público, e depois vai poder voltar para fazer mais do que você já estava fazendo. Bom, o fato é que essa lei da ficha limpa diz o seguinte, veja só, esse projeto é de autoria de um deputado federal, o Bibo Nunes. Ele propõe reduzir o período de inelegibilidade de 8 para 2 anos e isso tem agradado muito o Bolsonaro, porque aí ele já passaram-se esses 2 anos, ou seja, ele está plenamente elegível em 2026, se essa lei passar. Mas o fato também é que esse é um antídoto do Bolsonaro para evitar o desgaste por defender a mudança na lei da ficha limpa. É o seguinte,
o ex-presidente já formulou um discurso com o qual pretende evitar o desgaste que o projeto da lei, que enfraquece a lei da ficha limpa, pode ter para reabilitá-lo eleitoralmente. Por que ele precisa de um discurso? Porque parte dos seus aliados vê a defesa pública do projeto como um movimento perigoso que pode ser visto como um liberou geral para corruptos e, por enquanto, prefere priorizar no Congresso a proposta de anistia aos presos de 8 de janeiro. Mas Bolsonaro está entusiasmado com o fim da lei da ficha limpa, que tem aprovação, inclusive, do novo presidente da Câmara, o tal Hugo Mota. E aí o Bolsonaro elaborou um antídoto para essa percepção. Ele disse considerar a ficha limpa uma legislação desmoralizada pelo próprio judiciário, que a teria instrumentalizado com fins políticos. Mantê-la como está seria apenas uma forma de punir os inimigos do governo. Veja só, essa lei puniu o Lula. Bom, aí aparece quem na jogada? A Folha de São Paulo. Aquele jornal que começou a atacar o Alexandre de Moraes e permitiu que fosse... na verdade, ele deu um discurso, a Folha de São Paulo deu um discurso para o bolsonarismo convocar aquela manifestação na Paulista em 7 de setembro do ano passado, dizendo que o Moraes tinha interferido no TSE ilegalmente, não tinha comunicado o TSE das coisas, usou o TSE. E a Folha começou a defender o Bolsonaro depois que o Elon Musk se meteu na jogada, o homem hoje mais rico do mundo. E a Folha de São Paulo chegou a escrever editorial defendendo o Elon Musk contra o Bolsonaro. E aí o jornal publica hoje essa matéria. Esse jornal, a Folha de São Paulo, está bolsonarizada, só que finge que não, dissimula que não, mas veja só essa matéria. STF teria que ir contra precedente para a mudança na ficha limpa não beneficiar Bolsonaro. Diz a matéria, na hipótese de o Congresso Nacional aprovar uma regra alterando a lei da ficha limpa para diminuir a inelegibilidade de 8 para 2 anos, um precedente do STF indica que a Corte teria que ir contra seu entendimento anterior para vetar que o ex-presidente Jair Bolsonaro se beneficiasse da mudança. Isso porque, caso o projeto seja aprovado, ele deve gerar uma discussão quanto a se a regra pode ou não ser aplicada de modo retroativo para processos julgados ainda sob uma regra anterior. A hipótese em que o Supremo não teria que se debruçar sobre esse aspecto seria se antes a Corte julgasse a ação sobre eventual nova lei declarando-a inconstitucional. Ou seja, o jornal está aí dizendo que se essa lei for aprovada, o Bolsonaro pode ficar elegível. Né? Só que tem que combinar com os russos. Né? O Bolsonaro diz que a lei da ficha limpa tem o único propósito de perseguir a direita. Ora, essa lei já foi usada para botar o Lula, para tornar o Lula inelegível. Né? É um absurdo. É que ele diz qualquer coisa porque o gado, o eleitorado dele, o rebanho dele, o gado dele, não vai procurar saber o outro lado. Ele falou, eles acreditam. E os pastores que ele comprou, que o bolsonarismo comprou, eles dizem nas igrejas, para o gado, que não é para se informar fora do âmbito da igreja, porque as informações vão corromper a alma das pessoas. Então não se informe, informe só aqui dentro. Não queira saber o que estão dizendo lá fora ou do outro lado. É uma ditadura da consciência alheia, né? Mas os ministros do STF já falaram várias vezes que não tem chance de o Congresso enterrar a lei da ficha limpa, que não pode, que é inconstitucional e que o STF vai vetar. E ponto final. O fato é que a mesma Folha de São Paulo ontem fez um outro ataque ao sistema de justiça. Ano passado, atacou o Alexandre de Moraes, dizendo que ele burlou as regras para usar o TSE para perseguir o Bolsonaro, coitado, né? E agora o jornal inventa aí uma história de que o Gonê estava conspirando num evento que teve algumas figuras de direita, para o qual o Gonê foi convidado. Inclusive eu fiz uma live hoje com o jurista Pedro Serrano,
Eu vou colocar o link dela quando terminar esse vídeo, você ter acesso a essa live, porque eu recebi uma informação e eu comentei esse fato com o professor Pedro Serrano na live que eu fiz hoje às 11 horas, sobre esse assunto, porque há uma informação de que o Gonê foi vítima de uma armadilha. Ele recebeu um convite para ir nesse evento, ele não sabia quem ia estar lá. Ele sabia que era um evento em homenagem a um amigo dele, que é professor da Universidade de Coimbra, em Portugal. E ele já esteve em outros eventos e o Demóstenes Torres é muito amigo, o ex-senador, senador cassado Demóstenes Torres, que hoje é advogado, ele tem uma relação também com esse amigo, ele é um amigo em comum e é a ponte aqui no Brasil para esse professor da Universidade de Coimbra, é o professor Ibsen Noronha. E era uma homenagem a ele, o Gonê foi. Quando chega lá, ele encontra o Ricardo Passador da Boiada Salles, né? E outras figuras de direita que ele não esperava, além daqueles que ele esperava, né? Então ele foi lá, almoçou rapidinho e saiu à francesa. Vazou, não esperou nem terminar o almoço, ele vazou porque realmente ele não esperava encontrar um bolsonarista de 4 costados naquela mesa. Mas isso foi usado e a esquerda entrou nessa, né? Muita gente da esquerda está prestando um serviço ao bolsonarismo e está detonando o Gonê. Quer dizer, a trama da Folha com o bolsonarismo deu certo, de certa forma, com a ajuda de parte das pessoas do nosso campo político. Mas, seja como for, o Hugo Mota, ainda por cima, o novo presidente da Câmara, também todo ousado, fazendo aceno a bolsonaristas, dizendo que 8 de janeiro não foi golpe, que foi um absurdo tal, mas golpe não foi, e ignora todas as provas que a Polícia Federal apresentou, né? E a coisa para eles, porém, está muito pior do que eles pensavam. Lembra da Carla Zambelli, que acaba de ser cassada pelo TSE? Ela quer fazer uma motociata contra o Alexandre de Moraes. Ela postou em um grupo de mensagens informações sobre protesto marcado para a próxima quarta-feira da semana que vem, para quarta-feira da semana que vem, dia 12. A Zambelli divulgou ontem mensagem em um grupo de WhatsApp de parlamentares de oposição com informações sobre passeata e motociata marcadas para a próxima quarta-feira, dia 12, em São Paulo, contra o Moraes. Olha só, passeata mais motociata, fim da juristocracia pelos perseguidos políticos, por anistia, CPI da fraude eleitoral e fora Moraes. Ela continua fazendo aquilo que deu causa à inelegibilidade dela, que é caluniar o sistema eleitoral, não é? Mas ela devia pensar muito bem no que ela está fazendo, porque a ação que mira a Zambelli por perseguição armada a um militante na véspera da eleição de 2022 entra na reta final. Carla Zambelli, que dias atrás teve seu mandato cassado pelo TRE São Paulo por abuso de poder político, pode ter em breve uma nova preocupação na Justiça, desta vez no STF. É que a ação penal contra a deputada por perseguir com uma arma um eleitor de Lula em São Paulo, às vésperas do segundo turno das eleições, está prestes a entrar na reta final. O relator do caso, Gilmar Mendes, submeteu os autos à revisora Carmen Lúcia, responsável por um exame complementar. A depender da análise da ministra, o processo vai ser liberado para julgamento. Zambelli virou ré em 2023 por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo, que podem render até 5 anos de prisão. A PGR pede a condenação da parlamentar e uma multa de R$100 mil, fora o confisco da pistola usada por ela. Muito bem. Aí você tem uma situação em que muita gente diz, o Gonê estava se vendendo, estava conspirando para salvar o Bolsonaro no almoço. Não, pequeno gafanhoto, como diz tem um colunista aí do jornal Folha de São Paulo, que é o Leonardo Sakamoto, ele fala assim, não, pequeno gafanhoto, a cúpula da PF vê Bolsonaro como página virada porque ele vai sim ser denunciado pelo professor Paulo Gonê em poucos dias e vai ser julgado.
A cúpula da PF, inclusive, já vê o Bolsonaro como página virada e já mira novos alvos. Após incluir investigações sobre o golpe de Estado, a instituição foca no combate ao crime organizado e no enfrentamento à corrupção política. Demorou, mas para a Polícia Federal do diretor André Rodrigues, Bolsonaro e a novela do plano de golpe de Estado são páginas viradas. A investigação para a PF terminou. O foco da corporação agora é o crime organizado e os casos de corrupção política envolvendo dinheiro público. A Polícia Federal concluiu a investigação sobre tentativa de golpe e já virou essa página. O foco agora é o enfrentamento ao crime organizado em todas as suas vertentes. E é por isso que os aliados de Bolsonaro já traçam um cronograma para o Alexandre de Moraes determinar a prisão do Bolsonaro. A turma do PL aposta que o Moraes vai dar celeridade, vai dar velocidade ao caso da trama golpista. Enquanto aguardam a denúncia da Procuradoria-Geral da República, que deve ser apresentada ainda neste mês, aliados de Bolsonaro já traçaram um cronograma das próximas etapas das investigações da trama golpista instalada na cúpula de seu governo para impedir a posse de Lula. Embora não admitam publicamente, interlocutores dele com bom trânsito no meio jurídico esperam que o Supremo dê agilidade ao caso e busque condená-lo até dezembro deste ano para evitar que o caso seja concluído em 2026 em pleno período eleitoral. Abre aspas. O STF não vai querer deixar para resolver a prisão no ano que vem com a contaminação da campanha política, diz um integrante do PL ouvido pela imprensa. O ex-presidente foi indiciado pela Polícia Federal por crimes que somam 28 anos de prisão. No entorno de Bolsonaro, a expectativa é de que, depois da apresentação da acusação formal pela PGR, Moraes acelere o caso e leve recebimento da denúncia a julgamento da primeira turma do STF já em março, agora. Isso significa que a denúncia do Gonê está para sair a qualquer momento. Pode ser amanhã, pode ser domingo, pode ser segunda-feira, é nos próximos dias, com almoço e tudo. Conforme informou o jornal O Globo, integrantes do colegiado avaliam reservadamente aumentar a frequência das sessões. Já há uma mudança, uma criação de mais sessões para julgar o Bolsonaro. Nessa etapa, os magistrados avaliam se há indícios suficientes para ver se aceita a denúncia da PGR. A expectativa desses aliados mais realista de Bolsonaro é de que a turma aceite a denúncia por unanimidade nessa turma, com votos de Moraes, Carmen Lúcia, Luiz Fux e 2 indicados por Lula, Cristiano Zanin e Flávio Dino. E o julgamento vai acontecer entre setembro e outubro. Se for aceito o caso, o mais provável aí, considerando-se o prazo médio de 4 meses entre a abertura das ações penais e a condenação de outros acusados dos atos golpistas de 8 de janeiro, a primeira turma pode julgar Bolsonaro entre setembro e outubro. Outubro é uma extrapolação do caso, minha amiga, meu amigo, é uma extrapolação, é o prazo máximo. Mas se tudo caminhar direito, o Bolsonaro vai começar a ser julgado em setembro. E como vai ser a volta do judiciário, vai ser dia 1º de agosto deste ano, porque em julho tem as férias forenses, a partir de 1º de setembro, um mês depois de ter voltado à atividade, o STF pode muito bem decidir que o início do julgamento do Bolsonaro vai ser no 7 de setembro, um dia antes, um dia depois, 3 dias antes, 3 dias depois, mas no comecinho de setembro, próximo a uma data que marcou o governo desastroso desse sujeito. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.